This call is now being recorded. Então, começamos a gravar a nossa aula de hoje, que fala sobre empresa individual. Nós vimos até agora a sociedade simples, que é composta de intelectuais, tá certo? De pessoas, você quer de profissionais liberais. Vimos a sociedade em nome coletivo, vimos a sociedade limitada, vimos a sociedade anônima e vamos ver agora a empresa individual. É um tipo de sociedade unipessoal, ou seja, você aqui não vai ter sócios, você aqui vai ter apenas uma pessoa. É aquela velha máxima. Se você não quer ter uma sociedade, uma pessoa com quem você se relacione na sua atividade comercial, então você deve abrir uma empresa individual. A gente vai ver exatamente o passo a passo para que isso ocorra. Então, está aqui. Vamos ver aqui agora. Então, a primeira transparência fala o que é empresa individual ou EI. A gente sabe o que é MEI. MEI seria microempreendedor individual. Tá? EI seria empresa individual. Então, diz aí. Está aí na lâmina, empresa individual é aquela que não possui o quê? Como nós falamos, sócios, ou seja, possui somente quem? Um proprietário. Tá? Aí você tem são dois intervalos que permite você abrir uma empresa individual. Seria a receita anual, ela deve ser o quê? Superior a R$ 81 mil ou inferior a 360 mil por ano. Muito bem? É o limite de faturamento. Então, só para reiterar, se eu não quero ter sócio, eu vou abrir uma empresa individual e vou ter que estar dentro desse faturamento que está na tela aí. Muito bem? Importante para a gente saber sobre a empresa individual. EI, configura-se em pessoa física que pretende legalizar a sua atividade profissional sem o quê? Sem a obrigatoriedade de ter um ou mais sócio para isso. Ou seja, o cidadão, o agente, o sujeito, ele quer sair da informalidade. Se ele quer sair da informalidade, se ele quer legalizar seu próprio negócio, ele encontra esta possibilidade no direito civil brasileiro, porque hoje nós temos no sistema jurídico esta possibilidade. Ou seja, é o que está dizendo aí, configura-se numa pessoa física, tá certo, que pretende legalizar a atividade profissional. Aí você tem, por exemplo, uma doceria, uma pessoa que faz doce, que tem um faturamento entre R$ 81 mil por ano e 360 mil. Tá? Então, ela pode abrir essa empresa sem sociedade, se legalizar e recolher seus impostos e tocar a sua vida. Observação. A empresa individual, ela deverá o quê? Cumprir obrigações tributárias e trabalhistas, recolhendo em troca, recebendo o quê? Em contrapartida, os benefícios de seguridade social. Então, a grande vontade de você ser um EI, você ter uma empresa individual, é que você vai poder recolher uma taxa mensal e a contrapartida é a seguridade social. Ou seja, você vai ter direito à aposentadoria, você vai ter direito a outros direitos sociais
inerentes, tá certo? À formalidade da empresa individual. É importante também, tem muita coisa importante sobre a empresa individual. Atua o quê? Sem a separação de seus bens do CPF e CNPJ semelhante ao MEI. Então, o empresário o quê? Deverá responder por todos o quê? Todas as propriedades do CNPJ. Olha aqui como que é relevante isso aqui, tá? O MEI, o microempreendedor individual e a empresa individual, Felipe Alves Rezende, tá? Eles respondem ilimitado. Os sócios respondem. Os sócios não, professor. Que sócio? Né? Ou seja, se você abre uma empresa individual, Felipe, Cecília, Felipes, tá? Você é responsável. Os seus bens pessoais respondem por todas as obrigações assumidas pela empresa individual. É importante essa lâmina aqui, esse slide, tá? Porque você acha que você abrindo um MEI, você abrindo uma empresa individual, você vai ser, ou seja, essa empresa ela será responsável por todas as obrigações que ela assumir. Não. Quem é responsável é a pessoa dona da empresa individual. Eu aqui não posso falar em sócios, tá? Porque eu estou falando de uma empresa individual, onde se a empresa individual é minha, o meu patrimônio pessoal responderá por todas as obrigações que eu assumi. Aqui, nessa empresa individual, eu não tenho aquela sigla limitada. Quando tem a sigla limitada, é porque os bens dos sócios ele não responde pelas obrigações da empresa, da sociedade ou do CNPJ. Muito bem? Então, é de capital relevância a gente guardar esse detalhe aí. Tá aí. Então, uma outra questão muito importante é que na empresa individual ela não limita o capital social. Não existe o capital social mínimo, como existia na Eireli, que saiu de cena, que era 100 salários mínimos. Não, você pode abrir aí a sua empresa individual com qualquer valor do capital social. Tá? O titular, o proprietário, quem é o titular da empresa individual? Olha só, na empresa individual, o empreendedor, ou seja, o proprietário, é o único quê? É o único titular da empresa. Muito bem? A razão social do negócio deve o quê? Inclusive ser composta por seu nome completo ou abreviado. Muito bem? Então, fique sabendo que a empresa individual, a razão social, ou seja, o nome, a nomenclatura da empresa que a gente vai ver doravante, tá certo? Ela já demonstra que ela é uma empresa individual, porque ela está levando até mesmo o nome do proprietário ou do titular, o único titular. Então, tá aí. Exemplo. Se o empreendedor se chamar João da Silva Souza, a razão social da sua empresa pode ser João da Silva Souza Mecânica, JS Souza Mecânica, entre outras opções. Obviamente, se a atividade dele for
atividade mecânica, de consertar automóveis. Muito bem? Então, está aí. Então, está aí a razão social, o nome está na empresa individual, ela já leva o nome dos sócios aí, do proprietário. Porém, você existe o quê? Existe a razão social, tá certo? E também você pode colocar um nome fantasia, um apelido. O nome fantasia é um apelido assim que as pessoas o reconheçam de uma forma imediata, tá certo? Então, você pode, né, usar o nome fantasia, porque a razão social é o nome do proprietário, né, uma sigla, uma abreviação, tá? Agora, o nome fantasia, a gente vai ver aqui. Estaria aqui, no caso da mecânica, aqui, pode ser o quê? Souza Mecânica, Oficina Mecânica do João, entre diversas outras possibilidades, tá certo? Oficina Mecânica do Zé Alves, né? Oficina Mecânica do Zé. Então, aí, isso chama-se nome fantasia, que é aquele nome, né, que atrai, né? É um nome mais fácil do consumidor guardar, dele assimilar e aí lembrar sempre do seu negócio e fazer e consumir, né, o seu produto, né? Aqui, no caso, é serviço de mecânica. Outra importante característica está aí. Nós já vimos, né, que não tem valor mínimo de capital social. Isso aqui eu posso passar mais rápido. A gente já viu lá o que é capital social, né? A gente já teve uma aula sobre capital social, aqui só para uma abordagem rápida. Entende-se por capital social os valores brutos disponibilizados para a abertura de um negócio a fim de mantê-lo funcionando até que comece a dar lucro. Ou seja, o capital social é aquele dinheiro que você bota dentro da empresa, é aquele dinheiro que você bota dentro do caixa da empresa, que você vai aí assumir as despesas da empresa, né, a sua manutenção, até o momento em que ela comece a dar lucro, você começa a ter uma receita, uma rentabilidade, aí o seu negócio começa a deslanchar. Então, resumidamente, o capital social é aquele dinheiro que você bota para manter a empresa até que ela possa começar a dar lucro. A gente já viu isso aí, que também é um orçamento que você faz aí, por exemplo, você acha que você só vai ter lucro no final de um ano ou de 2 anos, tal, e você faz um orçamento, faz uma estimativa, uma previsão para que você possa romper esses 2 anos, né, com um capital de giro que possa girar todas as atividades operacionais da empresa. Isso aqui não é relevante, tá? É só para. Então, quando não for possível, né, você chegar a um cálculo do capital social, você abre a empresa com R$ 1.000, né? Que você vai fazer o registro dela, né? Certo? Então, momento sugerido, observação, isso aqui é irrelevante e tal. A gente já viu ali. O patrimônio, importante isso aqui que fala sobre o patrimônio. Um detalhe bastante importante que o empreendedor precisa saber antes de registrar o que é a sua empresa como empresa individual, é que o seu patrimônio particular, olha só, o seu patrimônio particular fica atrelado ao do seu negócio. Foi o que nós vemos. Então, aqui não tem aquela barreira jurídica que separa o patrimônio da empresa dos sócios. Entra tudo aí,
você responde de forma ilimitada. Então, está aqui. Isso quer dizer que todos o quê? Todos os bens pessoais, tais como carros, casas, investimentos em bancos, tá certo? Fica o quê? Ficam comprometidos em caso de dívidas e podem ser utilizados o quê? Para quitação. Então, tome cuidado se vocês forem abrir uma empresa individual, se ela falir, os seus bens particulares, o seu patrimônio particular responde pela falência dela, responde pela dificuldade financeira dela. Uma alternativa aqui importantíssima para que vocês possam se safar dessa situação. E que situação? Para que os bens dos sócios não sejam responsáveis pela dívida. O ordenamento jurídico nosso, ele dá outra alternativa, que seria o quê? De você abrir uma SLU, Cecília. Então, na SLU, você tem o quê? Uma sociedade limitada unipessoal, ou seja, você aqui é uma empresa individual e também você goza do atributo, você goza do handicap de quê? De que os seus bens particulares não responderão ilimitadamente pela dívida da empresa. Ou seja, ele não responde em hipótese nenhuma. Muito bem? Então, na empresa individual, só para recordar, empresa individual, o patrimônio pessoal dos sócios responde por todas as obrigações dívidas. Já que você não quer correr esse risco, você abre o quê? Uma SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. E essa aqui, nós poderíamos dizer que é uma fusão entre a sociedade limitada e a empresa individual, porque a SLU ela está pegando aquela legislação, ela está pegando aquela possibilidade que tem a limitada dos bens dos sócios não responder pela dívida. Então, caso você queira abrir uma empresa individual e não queira correr risco de perder o seu patrimônio particular, abra o quê? Abra uma SLU. Lembre do nome, SLU. Tá? Você não vai ter sócio e também vai ter a possibilidade de você ter aí, né? Não, você não vai colocar a sua poupança, o seu patrimônio no jogo, tá? Isso aqui é mais uma formalidade, muda sempre, tá certo? É o regime tributário, tá? Aí a gente tem aí o regime tributário da EI, né? Pode faturar de 80 mil a 360 mil, tá? Se for uma microempresa, até 4,8 milhões, ou seja, arredondando, até 5 milhões, tá? E essas empresas, elas estão enquadradas no sistema tributário Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime tributário onde você recolhe uma importância mínima, né? Uma alíquota mínima, aí você já contempla vários impostos aí. É um sistema muito interessante que deu agilidade, que deu eficiência à economia brasileira. Aí, no lucro presumido também, aí vocês vão perguntar essa parte mais específica, né? Eu não vou cobrar isso na prova, obviamente.
Essa parte mais específica é que muda, né? Muda a, a toda hora. Então, vocês vão perguntar, obviamente, ao contador de vocês, ao advogado de vocês. É apenas uma mera formalidade aí, para que vocês fiquem sabendo, né? Que o empresário individual ele pode optar também pelo lucro presumido, né? Se você não quiser entrar no Simples Nacional, você vai pelo lucro presumido. Tá aí. Lucro presumido é despiciando, é só para constar na aula mesmo, tá? Só para vocês ficarem por dentro, ok? É um regime tributário em que a empresa faz o quê? Faz a apuração simplificada do imposto de renda de pessoa jurídica, tá? E da contribuição social sobre o lucro líquido. É mais uma formalidade também, isso aí não é matéria de prova, tá certo? É importante aqui, tá? Isso aqui eu reputo como importante. Número de funcionários. O contrário do MEI, tá? Que só pode o quê? O MEI só pode contratar o quê? Um funcionário, tá? Na empresa individual, não há essa limitação. Você pode ter o quê? Você pode ter vários trabalhadores, tá? Então, o MEI, o microempreendedor individual, a legislação ela só permite a contratação de um funcionário, um empregado, um trabalhador, tá? Já na empresa individual não existe essa limitação. Você vai contratar quantos a sua folha de pagamento suportar. Ou seja, ok? É o que tu está dizendo aí. Bem, aqui faz uma repetição, a gente vai passar rápido aqui, tá certo? A gente já viu, né? Modo geral, são as decisões atuais, né? Observação, quem não pode ser MEI. Então, aqui, uma observação importante. Quem não pode ser MEI? Olha só. Quem não pode ser microempreendedor individual, pessoal, são quem? Os profissionais que exercem atividades intelectuais, tais como os dentistas, engenheiros, médicos, advogados, entre outros. Aí vocês vão pensar, professor, eu sou advogado, eu queria abrir um MEI. Olha, você como advogado, você pode abrir um MEI, mas você não vai colocar, tá certo? A legislação do MEI impede você fazer isso. Você pode, de forma clandestina, tá certo? Abrir o seu MEI, mas não pode aparecer formalmente que vocês advogam, tá certo? Não é um escritório de advocacia, ele não pode se registrar como microempreendedor individual, porque a gente tem especificamente no ordenamento jurídico o quê? Uma sociedade simples. A sociedade simples, que foi logo aquela sociedade que a gente viu no começo do nosso curso, é exatamente para contemplar as atividades intelectuais que estão dadas aqui às profissões, como os dentistas, médicos, advogados, entre outros. Então, se alguém perguntar a você, eu, como advogado, eu posso abrir um MEI? Não, não pode, porque a legislação não permite, tá certo? Microempreendedor individual é para quem, por exemplo, é motorista de aplicativos, entregadores de iFood, esse pode abrir o MEI tranquilamente, e você recolhe aí as suas
os seus encargos sociais e você goza dos direitos sociais, que seria a contrapartida. Uma sugestão aí, né? Se o seu negócio não enquadra em MEI, tá? Em função da operação, da natureza da operação, tá? Seja pelo limite, né, de R$ 81.000, tá certo? Uma das possibilidades é se tornar o quê? Um EI, tá? Então, importante aqui saber o seguinte: quem poderá se enquadrar como MEI? São aqueles sujeitos que têm o quê? Um faturamento anual bruto de até R$ 81.000, tá certo? Agora, se você não se enquadrar no MEI, você pode abrir uma empresa individual, porque numa empresa individual o faturamento é acima de R$ 81.000 e o limite é de R$ 360.000. As atividades aí que são permitidas, tá? A gente pode recorrer ao Código Civil 966, né? Artigo 966, e o artigo 150 do Regulamento do Imposto de Renda. Anote aí, porque são as profissões o quê? Regulamentadas, não podem ser o quê? Enquadradas como empresa individual. Então, o que está dizendo aqui, a gente pega por esse artigo do Regulamento do Imposto de Renda, tá? O artigo 966, o que está dizendo é o seguinte: é que as profissões regulamentadas, como advogados, médicos e dentistas, eles não podem ser um EI, uma empresa individual. Eles já têm o seu enquadramento pela sociedade simples. Aí você pode consultar a lista das profissões que podem se enquadrar como empresa individual. Eu estou dando aqui o site do Ministério do Trabalho. Se vocês já, como futuros advogados, já querem fazer uma consultoria, já querem ganhar um dinheirinho, tá certo? Vocês consultam aí o site do Ministério do Trabalho, tá certo? E aí vocês verão as profissões, tá? Que pode se enquadrar aí, tá certo? Nessa empresa individual. Agora, aí é uma sugestão aí que nós estamos dando, se você é um MEI, tá certo? É um microempreendedor individual. A sua empresa está expandindo, seu negócio está crescendo, muito bem. Uma oportunidade para você seria o quê? Você abrir uma ME, ou seja, uma microempresa, onde você tem um faturamento anual arredondado de 5 milhões, tá certo? Porque aí você não fica estrangulado, aí você tem que tirar nota, aquela coisa toda, né? Então, é importante você saber que você pode mudar de fase, né? Você pode entrar numa outra fase de faturamento e ter alguns benefícios por parte da legislação. Então, está aí. Então, aqui a gente já viu, né, empresário individual, a gente já viu anteriormente, é uma empresa física, né? Uma empresa física. É uma pessoa física, uma única pessoa que exerce, né, atividade empresarial em seu nome, né? Em nome próprio. Está aí.
Então, daí importante essa parte aí, né? Freelance, né? É o perfil que contempla, né? Profissionais liberais, né? Autônomos que querem sair da informalidade. Então, aí, importante também você para ser um empresário individual, você tem que ter, né, mais de 18 anos, certo? Tá aí. Então, tá aí. Importante. Isso quer dizer que quem pretende se registrar como empresário individual não pode ser MEI ou ter outra empresa, pessoal, ainda que seja apenas sócio minoritário. É importante essa transparência aqui, tá certo? Então, se você quer ser um empresário individual, não ter sócio, tá? Você não pode ter um outro registro, você não pode ser concomitantemente, você não pode ser simultaneamente um microempresário individual ou ter outra empresa, tá? Aqui a gente vai ver algumas vantagens de ser empresário individual, né? É, então, existem inúmeras vantagens de você ser empresário individual, né? Entre as que mais se destacam estão: não há limite de contratação de funcionários, tá? Como existe no MEI. O microempreendedor individual, ele só pode contratar um colaborador, muito bem? Tá? É, e você tem o quê? Você tem limite de faturamento anual maior que o MEI. Tá? O MEI, a gente já viu que o faturamento é até R$ 80.000 ao ano. Tá? Já a empresa individual, ela obedece aquele intervalo financeiro, 81 mil a 360 mil. Uma outra vantagem, né, de você ser empresário individual, ser você dono de você, é que você não tem o quê? A obrigatoriedade de dividir o quê? Os lucros com os outros sócios, como é o caso das sociedades anônimas, como é o caso das sociedades limitadas. Então, é você com você, então o que você faturar vai para o seu bolso, tchau e benção. Tá certo? E outra vantagem, que não há valor mínimo para o capital social. A gente já viu isso aqui, a questão do lucro presumido, tá? Já viu isso aí, não tem muita que passar. Agora, já que tem vantagem, porque a moeda ela tem duas faces, tá certo? Então, já que nós vimos o que é empresa individual, vimos as vantagens, a gente vai ver também as desvantagens de você ser um empresário individual. A principal, olha aí como que a doutrina, a literatura, ela volta. A principal desvantagem do empresário individual é que o patrimônio pessoal dele responde, né, pela empresa. É o que está dizendo aí. A principal desvantagem de ser um empresário individual é não poder o quê? Separar o patrimônio pessoal do patrimônio empresarial. Então, aí o patrimônio do dono da empresa responde de forma ilimitada pelas suas dívidas, pelas suas heresias do ponto de vista financeiro e econômico. Então, tá aí.
E você também, a lei veda você fazer a transferência da titularidade da empresa para outra pessoa, tá? Ainda que por motivo de venda. Isso a gente faz com tranquilidade na sociedade anônima. Você faz a transferência, tá? No momento em que você vende a ação, tal, aí você faz essa mutabilidade, né? Essa mutação. Muito bem? Agora, no caso da empresa individual, isso só é permitido por meio de quê? Por meio de autorização judicial ou em caso de falecimento do titular. Então, vamos anotar aí, porque não é possível transferir a titularidade, tá? A empresa para outra pessoa, ainda que você venda ela, tá certo? Você não pode, tá certo? Você vai ter que dar baixa na empresa, você vai ter que ficar sem emprego, você não pode vendê-la, tá? Não pode haver o quê? Não pode haver a transferência de titular, salvo se o juiz autorizar. Está dizendo aí. É importante a gente conhecer os tipos de empresas individual. Quais são os tipos de empresa individual para abrir? A gente tem aí, né, o empresário individual, tá certo? Existem outros tipos de natureza jurídica e que podem ser escolhidos para quem pretende o quê? Abrir uma empresa sem sócio. São eles, tá certo? Microempreendedor individual e a SLU, como nós já vimos. Então, se você não quiser ser um empresário individual, você pode abrir um MEI, você pode abrir uma SLU. A gente já falou sobre a característica de cada uma delas em outras oportunidades, tá certo? O que é o MEI? A gente já viu aqui, né? É microempreendedor individual, que seria o quê? É uma pessoa física que formaliza o quê? Formaliza a atividade profissional que executa por conta própria. Foi o que eu falei. São é, os casos mais clássicos, a gente tem aí os motoristas de aplicativos, os motoboys, que podem se transformar em microempreendedor individual. A gente já viu também o, o, o faturamento anual, ele tem que ser até de R$ 81.000, tá certo? A gente já viu também aqui que você tem que ver as profissões que se enquadram, né? É preciso se atentar a quais profissões pode se enquadrar como microempreendedor individual. Então, aí, né, a gente vai ter que consultar aquela lista que nós colocamos aí para vocês lá no regulamento do imposto de renda. Nós temos aí essa questão que envolve aí o patrimônio dos sócios, né? A empresa individual. A gente já viu que na empresa individual, né, os sócios respondem de forma ilimitada pelas dívidas da empresa, né? Assim mesmo como o MEI. O MEI também, ele pode, né? Pode não. O bem dos sócios, ele responde ilimitadamente pela dívida que o microempreendedor individual assumir, certo? Então, assim, em caso de dívidas ou falência, acontece o quê?
o seu patrimônio pessoal é utilizado para quitação dos débitos contraídos. A gente já viu, né, que o MEI só pode contratar um funcionário, né? Um mínimo, obviamente, que é um salário, né, determinado pela categoria. Aí. Então, a principal vantagem do MEI é que o quê? É que seria não paga imposto sobre o quê? Sobre o faturamento ao governo. Você recolhe o quê? Uma taxa fixa, tá certo? Então, se você fatura R$70 mil, se você fatura R$80 mil, R$50 mil, o seu recolhimento, ele hoje me parece que é R$74 ao mês, tá? Eu acho que é 74 ou 64, ok? Então, você recolhendo essa taxa fixa, esse valor absoluto, você tem direito aí à aposentadoria, você tem direito aí à licença saúde, em caso de você se acidentar, se você for um motoboy, você se acidenta, a sua renda cessa, aí você fica por conta do INSS, porque você recolheu aí essa taxa mensal fixa. Já é alguma coisa, né? Para você ficar parado, se você não tiver esse amparo social, você fica sem renda, a sua família morre de fome, você não tem como comprar remédio, então eu acho muito interessante essa iniciativa do MEI, né? Ele está aí vinculado ao Simples Nacional, né? Ok? Eireli é uma empresa, pessoal. Essa empresa ela já não existe mais, tá? A Eireli é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Essa empresa ela seria aí, né? Ela seria uma opção entre você ter uma empresa individual e uma limitada. Aí você abria uma Eireli, né? Que ela gozava dos atributos de uma limitada. É o que está dizendo aí. Aí hoje você existe, né? A SLU. Então está aí. A Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada, foi extinta em agosto de 2021, tá certo? Por que ela foi extinta? Ela foi extinta porque, como nós já falamos em outras oportunidades, para você abrir uma Eireli, você teria que ter o quê? Um capital social de, no mínimo, 100 salários mínimos, o que é muito dinheiro, certo? Então, esse capital mínimo de 100 salários mínimos, ele acabou inviabilizando esse tipo de atividade econômica, esse tipo de modalidade de empresa, ok? Que, na verdade, ela foi substituída pela SLU, tá certo? A Sociedade Limitada, que aí faz às vezes, e aí você não tem aí a necessidade de exigência de um mínimo de capital social. Então, a gente finaliza aqui a nossa aula, a nossa matéria. A nossa aula não, a gente tem mais meia hora, a gente pode já iniciar aí a revisão. Eu vou só parar aqui, ok? Deixa eu ver se alguém está com dúvida sobre o que foi dado até aqui para a gente fazer uma discussão. É importante aí ver se tem alguém que quer fazer uma abordagem e tal. E